Durante a ida a um hospital, você já foi mal atendido no sistema público ou privado de saúde no Brasil? Se sim, isso não é novidade, mas nada se compara ao que ocorreu no Hospital Colônia. O Hospital Colônia, ele foi um hospital psiquiátrico em Barbacena, Minas Gerais, em que funcionou de 1903 a 1980 e ocorreram mais de 60 mil mortes, além de diversas atrocidades cometidas por profissionais de saúde, políticos, delegados e também outros funcionários que lá trabalhavam. Esse é um vídeo sobre o Hospital Colônia, também conhecido como o Holocausto Brasileiro. Antes de falarmos sobre as segregações sociais, as atrocidades cometidas no Hospital Colônia e como aquela maquinaria de moer gente funcionava, nós devemos lembrar como ele foi fundado e por que foi fundado. O Hospital Colônia, ele acabou surgindo na cidade de Barbacena, uma das cidades que estavam disputando de forma política para ser a capital de Minas Gerais. Foi escolhido Belo Horizonte. Para evitar o ressentimento político, para ficar tudo muito bem alinhado, um prêmio de consolação foi dado a Barbacena. Barbacena, então, acabaria de receber o novo grande hospital psiquiátrico, uma forma para tratamento, entre grandes aspas, e também um manejo político partidário naquele local. Isso é muito importante reforçar. Barbacena já era conhecida como a cidade dos loucos, uma vez que já abarcavam cerca de 5 a 6 hospitais psiquiátricos naquela região. O sétimo hospital, que foi o Hospital Colônia, ele veio como um presente de grego. Foi um presente de consolo e ressentimento, evitar, na verdade, um ressentimento político devido à escolha da capital, Belo Horizonte. E assim começa a história do Hospital Colônia. Tão frequente era o encaminhamento de pacientes e pessoas ao Hospital Colônia que a malha ferroviária que chegava até lá ficou conhecida no estado de Minas todo e começou a surgir a famosa frase ou ditado trem de doido. Esse trem de doido veio justamente dos vagões que transportavam esses pacientes, que inclusive, além da gíria mineira, foi observado pelo poeta e médico mineiro Guimarães Rosa. No poema Soroco, Sua Mãe e Sua Filha, ele relata a visão do trem de doido observado durante as suas visitas a Minas Gerais. Não era um vagão comum de passageiros, de primeira, só que mais vistoso, todo novo. A gente reparando notava as diferenças. Assim repartido em dois, num dos cômodos a janela sendo de grades, feito as de cadeia para os presos. Assim que as pessoas chegavam no hospital, nome, sobrenome, idade, família, profissão, tudo era esquecido. Nada era guardado. A pessoa que era foi-se. E aqui está, é meramente um interno do Hospital Colônia. A pessoa, ao entrar ao Hospital Colônia, lembra uma frase do Dante Alighieri: Vós que entrais aqui, abandonai toda a esperança. Todos eram tratados como loucos e bichos, sem qualquer humanização e também alusão a cuidado e carinho. Tudo que você ganhava naquele local era o azulão, a roupa característica dos internos do Hospital Colônia. Visitas eram totalmente desencorajadas. Afinal, quem gostaria de ver as atrocidades sendo cometidas naquele local? Nem os próprios funcionários, eles tinham um estômago para observar o que estava ocorrendo. A desumanização ela foi gradativa, ao ponto da apatia. E de certa forma, os pacientes que tinham contato com o mundo exterior, aqueles que eram permitidos por funcionários e médicos, além do diretor hospitalar, em passar os muros do Hospital Colônia, esses eram forçados a trabalhar de graça, tanto para a prefeitura quanto para o hospital, através de construção de ruas e outros afazeres pela cidade, sempre de forma observada e de graça para o hospital. As práticas de desumanização foram aumentando gradativamente e a rotina do hospital permaneceu a mesma. 5 horas da manhã,
todos os pacientes eram acordados e postos no pátio para receber o café da manhã. 5 horas da manhã, gente, faça chuva, frio ou sol. Quem não tinha levantado ou recusou-se a sair, não recebia o café da manhã. 7 horas da manhã, o café era servido. Um café simples, um pão duro e, quiçá, um café com leite. Essa era a primeira refeição do dia. Almoço e janta eram triturados e batidos, uma vez que não poderia haver faca e, muito menos, garfo para os pacientes. Certa vez, um dos médicos residentes entrou na cozinha e perguntou de forma simples se lá haveriam porcos, porque os cozinheiros estavam fazendo aquela comida. E o cozinheiro respondeu prontamente: Não, doutor, isso aqui é comida de gente. As crianças que lá estavam também convivendo junto com os adultos, não havia separação entre eles. As crianças recebiam uma vez por semana, uma vez apenas, o leite que era requerido. As crianças bebiam até vomitar. Todo o leite que sobrava era descartado e uma das cozinheiras chegou a relatar que havia muita dor no coração em jogar todo aquele leite fora, porque a ordem da direção era uma vez por semana apenas leite para as crianças. Se dizer que ao menos haviam camas para o paciente para a pessoa dormir. Não, não havia. Afinal, no começo sim havia, quando o hospital foi inaugurado. Mas à medida que começou a chegar muitas pessoas, as camas foram retiradas para abrir espaço para as pessoas se acomodarem. E essas dormiam no chão. Alguns pacientes chegavam a pegar capins para dormir e diminuir o desconforto. Como eu disse, além do capim para dormir, nós tínhamos a falta de cobertores e dessa forma os pacientes se aglomeravam. E já comentei que muitos desses pacientes morriam por asfixia, uma vez que o aglomerado de gente causava o sufocamento de quem estava no centro ou embaixo desse monte de pessoas. Nesse momento, nós tínhamos o ápice da desumanização. Pessoas estavam sendo tratadas como se nada fosse, e dessa forma, lobotomia, cirurgia no cérebro, transfusões sanguíneas, eletrochoque, ducha escocesa, além de outros tratamentos desumanos sem qualquer consentimento por parte do paciente, qualquer entendimento dos riscos de tratamento. Pacientes eram cobaias. Cobaias essas utilizadas por muitos médicos em artigos científicos apresentados em congressos americanos para promover a sua imagem. Francamente, doutora Anise, a nossa obrigação é curar os pacientes e não passar a mão na cabeça deles para confortá-los. O senhor não cura ninguém, doutor César. O senhor usa seus pacientes para suas experiências sádicas. Com licença. E convenhamos que a força é a única vantagem que tem sobre eles. A doutora também faz uso desse hospital para provar as suas teorias. Aliás, é típico de comunistas transformar em humanismo as suas ambições pessoais. O meu instrumento é o pincel. O seu é o picador de gelo. Quando essas pessoas morriam, pode-se dizer que agora ela descansou, certo? Errado. Não havia descanso para as pessoas que entravam no Hospital Colônia. Mesmo após a morte, os seus corpos eram vendidos para as faculdades de medicina de Minas Gerais. Uma prática muito comum que rendeu cerca de 1.900 corpos vendidos durante todo esse tempo. As faculdades de Minas de medicina disputavam corpos de pacientes para suas aulas de anatomia e, de certa forma, era um negócio lucrativo. As pessoas que não eram vendidas após sua morte eram logo enterradas como indigentes no cemitério da Paz. Isso mesmo, um cemitério ao lado do hospital. Cá por nós, gente. Que tipo de hospital que tem um cemitério como seu vizinho? Assim chegava-se o ápice do Hospital Colônia. Até 1980, data de fechamento da sua última ala, muitos pacientes sofreram, muitos morreram e muitas famílias foram destruídas. A desumanização da saúde foi uma verdade que ainda se reflete em muitas formações profissionais
de faculdade de enfermagem e medicina no Brasil todo. Resquícios dessa época ainda são existentes. E voltamos na pergunta do primeiro minuto do vídeo. Você já foi mal atendido na área da saúde, seja ela pública ou privada? Será que não há resquícios desse atendimento, desse método de tratamento ainda hoje? É uma reflexão que deixo para vocês. Reflexão essa que foi tratada também com o grupo O Teatro Mágico, em uma das suas músicas chamada Cidadão de Papelão. Aqui vai um trecho da música. O cara que catava papelão pediu um pingado quente, nem maus lençóis, nem voz, nem terno, nem tão pouco ternura, à margem de toda a rua, sem identificação, sei não. Alguns médicos e jornalistas começaram a pensar numa reforma psiquiátrica. Essa reforma, ela veio muito da internacionalização, especialmente da Itália, com Basaglia, um médico italiano que trouxe muitas ideias antimanicomiais aqui para o Brasil. Abraçados por muitos médicos idealistas e também profissionais de enfermagem, começou-se uma revolução, mas para isso foi necessário um enfrentamento político muito grande. O público começou a visitar e começou a ver o que ocorria sumariamente no Hospital Colônia. E uma vez que veio a público, houve uma conscientização e também um arrefecimento das atrocidades cometidas pelos profissionais e também pelos políticos, delegados e pessoas que consentiam com o ocorrido. Dessa forma, acabou-se o Hospital Colônia. Hoje, Barbacena ela é uma das cidades referências da luta antimanicomial e também uma das referências dos tratamentos dos pacientes psiquiátricos no Brasil. É isso, pessoal. Essa foi uma pequena explanação do Hospital Colônia. Espero que vocês tenham gostado e o que precisarem, estaremos à disposição. Valeu, galera!